Deus que tudo conhece, tudo vê. A Bíblia fala no livro de Apocalipse acerca da igreja de Filadélfia. Quando ele fala para aquela igreja, ele diz o seguinte: que tu tens a chave de Davi, e essa chave nós temos aprendido no decorrer do tempo, que é a adoração. A adoração, ela pode abrir portas. A adoração, ela pode fechar portas. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que Ele fechar, ninguém abre. A palavra continua dizendo ali que sabe que tu tens pouca força, mas guardaste a palavra. Contudo, meus irmãos, tudo que nós temos que guardar no nosso coração é a palavra. E permanecer com um altar de adoração na presença de Deus, declarando a Ele toda a honra e toda a glória. No capítulo 4 mostra que João teve uma visão, e quando ele teve aquela visão, ele viu 24 anciões prostrados diante do Senhor, dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo. Nós temos que encontrar este lugar de adoração, este lugar de arrependimento, esse lugar de quebrantamento na presença de Deus. Antes de adentrarmos na palavra, vamos entregar a Deus o que é dele, toda a adoração, todo louvor, toda a honra, toda a glória. Erga suas mãos aos céus e declare a Ele o quanto Ele é maravilhoso. Agradeça a Ele nessa manhã por esse início de semana. Apresente a sua semana diante de Deus. Entregue a primícia da semana na presença de Deus. A palavra diz que quando nós viemos para a casa do Senhor, não podemos vir de mãos vazias.
O que você tem para entregar hoje é a sua adoração. Se renda, se prostre. Você que ora em outras línguas, deixa fluir cânticos espirituais de dentro de si. Deixa fluir, deixa fluir. Vamos encher os céus com a nossa adoração nesta manhã. Erga bem a tua voz, igreja. Oh, eu sei que tem mais, muito mais, muito mais, muito mais. Se renda, se lance, entregue a sua adoração. Você que não foi cheio hoje, você vai sair daqui transbordando da presença de Deus. Você que estava aflito, triste, desanimado, hoje vai vir um novo vigor, um novo ânimo, uma nova unção. Derrama, Espírito Santo, o teu óleo precioso sobre o teu povo. Cheira la mais, tira la maço. Santo, declare santo. Abra o teu coração desse Espírito Santo. Suas vozes e o teclado, declare assim, ó. Santo. E vão se sentando, cantando essa canção. Santo. Pode sentar. Continue a falar, Santo. Santo. E aplauda o Senhor bem forte nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Pode sentar. Graças a Deus. Irmãos, fico muito feliz de poder compartilhar a palavra com os irmãos nesta manhã. Fico feliz por poder ter essa oportunidade de adorar o Senhor neste altar. Agradeço ao pastor Phineas por toda a confiança que sempre ele tem em entregar o microfone. Eu tenho aprendido que não podemos entregar o microfone para qualquer pessoa. Porque aquilo que eu falo eu posso influenciar muitos, amém? Mas também aprendi outra coisa, que a semente independe do semeador. A semente, ela vem de Deus, amém? Amém? E o semeador, sendo ele de Deus ou não, não importa. Se a semente cair num solo fértil, ela vai produzir frutos. Então, irmãos, eu como semeador, preciso sim ter uma vida em santidade, mas a semente é pura, amém? A semente é a palavra de Deus. Pode dizer comigo assim, a semente é a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Todos estão a me perceber? Quem está com dificuldade de perceber, levante a mão, não seja tímido. Pastora, você prefere que alguém traduza? Que o tema eu vou falar bastante extenso. Pode continuar. Amém, glória a Deus.
Abra sua Bíblia na primeira carta de Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 ao 25. O Espírito Santo me constrangeu nesses dias, pastores, a dar continuidade ao ensino que vocês estão a dar. Porque veio falando de batismo no Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, e o Senhor falou comigo, eles precisam de uma ferramenta, e é o falar em línguas, amém? Então eu quero trazer de uma forma clara, se possível, conceitos básicos e profundos acerca da oração em línguas, e a importância de se falar em línguas, amém? Então nós hoje vamos falar em línguas, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então o texto diz assim, segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo especialmente o dom de profecia, pode continuar. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus, de fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios, até aqui por enquanto, meu irmão. A Bíblia está me dizendo que é importante que haja profecia. A profecia é algo que necessita ter num altar, porque a profecia é o Deus maravilhoso falando com o povo, amém? Amém? Mas a oração em línguas, a Bíblia está a falar que eu falo em mistérios. O que significa mistérios? Diga comigo, segredos. Amém? Você fala em secreto, em segredos. Mais adiante nós vamos ver que quando eu oro em outras línguas, eu vou mostrar o texto, a minha mente fica infrutífera, mas o meu espírito de fato ora. E por isso que há essa confusão, pastor, será que eu não estou a imitar alguém? Pastor, será que eu não estou a fingir? Pastor, eu não consigo, é difícil para mim. Hoje nós vamos tirar tudo isso, todas essas dúvidas, e você vai estar livre para poder falar em línguas, amém? Todos sabem o que é uma chave de fenda? A chave de fenda é aquela que tem a ponta chata, certo ou não? Só que se eu for numa ficha que tem uma chave estrela e usar a chave de fenda, vai funcionar? Não. Você pode até com um jeitinho, com muita dificuldade, tentar abrir o parafuso, sim ou não? Mas você pode estragar o parafuso. Muitas vezes estamos usando ferramentas erradas, para propósito certo. E isso atrasa o processo. A oração em línguas é uma ferramenta eficaz para se destravar coisas espirituais. Quantos aqui são espirituais? Levante a mão. Pastor, eu quero que você olhe para trás quando eu perguntar de novo. Quantos são espirituais? Levanta as mãos. Quantos são carnais? Levanta as mãos. Temos pessoas espirituais neste lugar? Por que não levantou a mão? A Bíblia fala que aquilo que nós somos agora do Espírito, portanto somos espirituais, amém? Então esse dom, ele é muito polêmico. Há muitos posicionamentos teológicos acerca desse tema. Pessoas que creem e pessoas que não creem. E diante disso, a Bíblia me mostra que no Antigo Testamento não se falava sobre oração em línguas. Por quê? Porque esse mistério é para a igreja, e a igreja só veio no Novo Testamento, amém? Então, um ponto que você pode anotar aí, se estiver anotando, a oração em línguas é para o Novo Testamento, é para a igreja, amém? Então, existe muita dúvida a respeito, muita resistência, muita dificuldade, por não se compreender.
tudo que não compreendemos, temos receio. Mas em Efésios capítulo 5, capítulo 4, 5 ao 12, coloca para mim Efésios 4, do 5 ao 12, vai me falar o que Jesus nos entregou. Olha só que importante, vamos ler aqui no telão. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vamos continuar? Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Não há dúvida que Deus é soberano, amém? E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso, é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens, amém? O que significa ele subiu, senão também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o propósito, não é para que nós venhamos a achar que somos muito bons, mas existe um propósito de ser apóstolo, profetas, pastores, evangelistas e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Você pode dar glória a Deus? Então Deus, quando entregou dons aos homens, Ele deu com um propósito. Diga para a pessoa que está do seu lado, você tem um dom? Deus tem um propósito nisso. Amém? Quando eu falo, diga para a pessoa que está ao seu lado, você está sendo profeta na vida dela. Amém? Então em Efésios diz para mim que existem 5 dons ministeriais. A Bíblia fala em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12, que existem 7 dons de serviço. Na mesma carta de Coríntios, Romanos, diz que existem 9 dons espirituais. Deus derramou dons aos homens. Quando você e eu recebemos o Espírito Santo, somos preenchidos de dons. Mas muitas vezes, irmão Mitu, não sabemos acessar esses dons. E a Bíblia diz assim, procure com zelo os dons. Amém? Quantos querem manifestar o dom do Espírito na sua vida? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, põe para mim por favor, hoje vamos ler muita Bíblia, irmão. Marcos 16, 17. Para que eu possa abordar acerca de falar em línguas, eu preciso trazer uma clareza acerca dos dons, do que foi derramado, amém? Marcos 16, 17 diz assim, e estes sinais acompanharão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, outras versões falarão outras línguas, amém? Então a Bíblia está me dizer que no nome de Jesus, aqueles que seguem a Ele, os sinais acompanharão. Meus irmãos, se os sinais não estão a acompanhar você, é porque ainda você não percebeu a palavra de Deus. Certa feita, certo tempo, eu estava em casa, pastores, sem nenhum dinheiro, estava numa situação difícil, e eu achava que não havia dinheiro, mas eu não tinha olhado a minha conta no banco, estava a passar dificuldade, estava a orar em casa, falando, Deus, me abençoe, Deus, manda alguém para me abençoar, o meu salário já se foi, eu não consigo pagar todas as contas esse mês, como que eu vou fazer? Deus, coloco tudo em tua presença, e estava a lamentar na presença de Deus, até que um momento o Espírito Santo falou ao meu coração,
por que você não olha na sua conta? E eu fui olhar a conta. Quando eu olhei na conta, existe um benefício no Brasil chamado FGTS. Quem já ouviu falar nesse benefício? No Brasil é um benefício trabalhista. E tinha caído um salário mínimo na minha conta. Um benefício que eu tinha. E eu estava em casa a chorar, a lamentar há dias. E o benefício já tinha 15 dias que estava na minha conta. Muitas vezes estamos a lamentar, falando, Deus, por que você não me usa? Deus, por que isso, por que aquilo? Aí ele fala, olha para dentro de si, já está aí. Amém? Já está aqui dentro. A Bíblia fala que ele subiu e ele derramou dons, ele deu dons aos homens. Isso já foi dado. É seu. O problema é que não usamos. Então, a Bíblia continua a me ensinar muitas coisas acerca disso. Lucas capítulo 10, 19 e 20. A Bíblia me mostra que Jesus disse que isso é uma promessa, vocês irão falar outras línguas. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Próximo versículo. Contudo, se alegrem, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos submetem ou obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus, no livro da vida, amém? Ele está dizendo para mim e para você, eu já te dei toda a autoridade que está sobre mim, eu entreguei a si, amém? Mas não se alegrem apenas com isso, se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida. A nossa alegria maior não são os dons, não são as coisas, não é aquilo que fazemos, mas aquilo que Ele fez, é a nossa maior alegria. Então a Bíblia está me dizendo que os sinais vão acompanhar você, por onde quer que você vá. Os sinais vão te acompanhar. Vou continuar. O falar em línguas, então, é uma promessa. Essa promessa também vem com advertências. O pai do Spider-Man, quem já ouviu falar em Spider-Man? Levante a mão. Lá no Brasil chamamos Homem-Aranha, não sei se aqui também fala. O pai do Spider-Man, ele disse para o Peter Parker, diz o seguinte, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Amém? O profeta, pai do Spider-Man. Meus irmãos, se você recebe um dom, também vem responsabilidade com isso. Sim ou não? Se você não usa esse dom, também vem uma responsabilidade acerca disso. Porque se Deus te entregou, é para ser usado. Se Deus te entregou, é com um propósito. Talvez tem pessoas neste lugar aqui que vai ser o próximo Billy Graham. Quem entendeu disse aleluia com fé. Talvez vai ter pessoas aqui que vai ser usado para curar pessoas. Pessoas que vão orar e mortos vão ressuscitar. Mas se você não acessar esse dom, como vai acontecer? E será que o seu Pai Celestial um dia não vai chegar e falar, por que você não pegou o que eu te entreguei e levou aos banqueiros para multiplicar? Contudo, tudo que você tem agora vai ser retirado. Percebeu agora? Deus te deu um dom, mas existem responsabilidades. Diga comigo assim, eu tenho uma responsabilidade com o dom que Deus me deu. Amém? Então essa responsabilidade é a resposta acerca do dom. Que resposta eu dou? Paulo fala disso em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Por favor, profeta Daniel, põe para mim, por favor. Ah, não é o profeta, é o Paulo, o profeta Paulo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Glória a Deus, a equipe técnica está ali a colocar.
13:1. Aí. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, continue. Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Sabe o que a Bíblia está a dizer? Se você tiver dom e não tiver amor pelas vidas, não vai adiantar nada. Tem uma responsabilidade. Amém? Você precisa ter amor pelas vidas, porque se você tiver amor pelas vidas, você vai usar a ferramenta de forma correta. Amém? Tem pessoas que pegam esse dom para poder se autopromover, para dizer que eu sou bom, eu sou espiritual. Tem pessoas que entram na igreja que não pode nem tocar nela. A pessoa vai tocar em você, paz do Senhor? Paz do Senhor. Aleluia. Se mostra muito espiritual, mas não ama. A Bíblia está dizendo, o que adianta ter dons, mas se não tiver amor, de nada vale. Amém? Então aprendemos aqui que Deus deu um dom. Amém? Aprendemos que esse dom vem com responsabilidade, e temos uma advertência dizendo que este mesmo dom tem que ser seguido com amor. Amém? Nem começamos a falar de oração em línguas ainda. Vamos continuar. Em Atos capítulo 2, profeta Paulo aí põe para mim, Atos 2, do 4 ao 6, diz o seguinte: e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito, aleluia, e começaram a falar em outras, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Próximo versículo. Ora, estavam morando em Jerusalém, judeus, tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Próximo versículo. Ao ouvir aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Então, pastor, eram línguas estranhas ou ele falava idiomas? Vamos explicar isso, amém? Glória a Deus. A Bíblia está me dizendo que aconteceu a manifestação do Espírito Santo. E a promessa que Jesus deu lá em Marcos 16, foi derramada sobre a igreja. E eles passaram a falar em outras línguas. Não diz que esses sinais acompanhariam, sim ou não? Estamos juntos? Estão a perceber bem? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos continuar. Diga comigo assim, existe 3 tipos de batismo. Como assim, pastor Fábio? O batismo, existe o batismo para arrependimento, sim ou não? O batismo significa baptizo, que é a palavra grega que significa submergir. Submergir é você entra nas águas, uma pessoa, e o velho homem morre, e você ressurge uma nova criatura. É o morrer e ressuscitar. É um simbolismo do que Cristo fez, amém? Jesus, ele deu o exemplo e foi batizado, e a Bíblia fala que nós temos que crer no Senhor Jesus, ser batizado e seremos. Então você que ainda não foi batizado, procure os pastores para o curso de batismo que tiver no próximo. Tem uma escola que começa aqui antes do culto, participe, vai ser bênção. Assim que você sair das águas, vai ser batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. Então, pastor, então você falou agora de outro batismo. Existe o batismo com fogo, que diz lá em João capítulo 3, que João Batista, ele disse o seguinte: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, vos batizará com fogo. Muitos pensam que esse batismo com fogo é o batismo do Espírito Santo, mas deixa eu dizer uma coisa, ele diz que eis que está posto o machado à raiz.
Sabe o que ele quer dizer? Que Deus, Jesus, vai vir com um batismo de juízo sobre a terra. Esse batismo de fogo, fogo significa juízo, justiça. Então haverá um batismo de juízo e justiça sobre a terra. E isso acontecerá em breve, assim que o anticristo se manifestar. Mas nós vamos falar sobre este batismo que agora vamos entrar, que é o batismo no Espírito Santo, que é para capacitação. Diga comigo, batismo no Espírito Santo é para capacitação, é para edificação da igreja e minha edificação. Amém? Quantos querem conhecer mais sobre o falar em línguas? Levante a mão. Ah, glória a Deus, agora melhorou. Se tivesse uma mão que abaixou, eu ia falar, então vamos parar por aqui. Vamos continuar. Abra comigo Isaías, capítulo 28, verso 11. Enquanto você abre, eu vou beber água e você diga glória a Deus. E assim com lábios trópegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Algumas versões dizem assim como fala, com lábios gaguejantes, balbuciantes. A Bíblia está me dizer que no Velho Testamento, olha aí, irmãos, no Velho Testamento, eu não gosto de velho, velho parece que é uma coisa que não presta mais. No Antigo Testamento, amém? O Antigo Testamento está a dizer que haveriam línguas estranhas. Ah, pastor, sério? Sério, está aí. Então vamos ver uma coisa aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 1 ao 4. Segui o caminho do amor, exercei com zelo os dons espirituais, contudo especialmente o dom de profecia, próximo versículo, porquanto quem expressa em uma língua estranha não fala a homens, mas a Deus de fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios, entretanto quem profetiza e faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas, quem fala em uma língua determinada, em uma determinada língua, assim mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Põe o versículo 18 para mim, por favor, do capítulo 14. Versículo 18 diz assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais que todos vós. Paulo ele diz para nós como igreja, olha, existe uma grande importância, eu falo muito em outras línguas. Por isso que Deus levou Paulo para conquistar, alcançar milhares de vidas para Jesus. Por isso que Deus levou Paulo para abrir igrejas por toda a Ásia. Por isso que Deus revelou coisas a Paulo que não revelou a mais ninguém. Por isso que Paulo foi o homem que escreveu mais cartas no Novo Testamento. Quando chegar lá no céu, eu quero dar um abraço em Paulo. Amém? Quantos querem abraçar Paulo? Ah, pastor, né? Não quero abraçar ninguém, não. Então vamos lá. Imagine um quadro comigo agora, de um lado escrito línguas, do outro lado escrito profecia. Aqui no lado de línguas, no versículo 2, diz que quando falamos em línguas, falamos a Deus, amém? Mas quando profetizamos, Deus fala aos homens. Está a perceber? A importância da profecia e da língua. Vamos trazer uma clareza nisso. Quando falamos em línguas, eu falo a Deus. Amém? Mas quando profetizamos, Deus fala ao homem. Glória a Deus por isso. No mesmo versículo 2 diz que quando eu falo em línguas, ninguém entende. Mas quando eu profetizo, no versículo 3 diz que todos entendem. Amém? Está claro? Glória a Deus. Quando eu profetizo, a edificação é coletiva, é para toda a igreja. Mas quando eu falo em línguas, a edificação é pessoal. É apenas para você. Amém? Então,
A Bíblia está me mostrando a importância da oração em línguas e a importância da profecia. Nenhum nem outro é menos importante. Mas ele está a dizer que se eu ficar a orar em línguas e não houver interpretação, muitos ficarão confusos. Amém? Quando há interpretação, a coisa é diferente. Só um minutinho. Eu quero achar um versículo aqui. Versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Amém? A Bíblia está me dizendo da importância de eu usar essa ferramenta. Eu e você precisamos usar essa ferramenta, e agora eu vou dar exemplos. Eu acredito que todos aqui têm muitos testemunhos. Quando olhamos para Atos capítulo 2, aquele povo começou a falar em outras línguas, sim ou não? E no momento que eles começaram a falar em outras línguas, todos ouviram nas suas próprias línguas. E muitos dizem que foi dom de idioma, mas como uma pessoa vai falar um idioma e todos vão perceber? O único idioma que isso é possível é na oração em línguas. Eu acredito que aquele povo estavam a falar em línguas e cada um ouvia na sua língua. Vou dar um exemplo. Numa certa tribo indígena no Brasil, um missionário americano foi levar a palavra. E ele precisava de tradutor, porque ele não falava português. E nem falava tupi-guarani, que é o dialeto dos índios, de alguns índios. E naquele momento, aquele missionário americano saiu ali da onde fica a aldeia e foi para o rio. Ficou ali no rio e havia um índio naquele lugar. E ele começou a orar em línguas. O missionário estava a orar em línguas. Lá tranquilo, orando em línguas. E o índio veio e falou com ele: você sabe falar minha língua? Você consegue falar minha língua? E ele falando em línguas, o missionário falou: eu consigo perceber o que você está falando. E eles estavam conversando como se conhecessem, mas era uma oração sobrenatural que estava acontecendo ali. Então, este é um sinal que Deus deu. Aquele homem estava falando das verdades do céu, e o índio ouviu e entregou a vida para Jesus. Aquele missionário estava falando, sabe o quê? Que Tupã não era Deus, mas Jesus era o Filho de Deus. Tupã para o índio é Deus. Amém? Então, naquele momento, aconteceu algo sobrenatural, como aconteceu em Atos capítulo 2. Vou dar agora um outro exemplo. Meu irmão, estávamos em casa, e um amigo meu, ele era satanista. Nós tínhamos banda de rock, então eu me converti, mas eu tinha alguns amigos que ainda estavam no mundo. E esse amigo meu, o Rony, o nome dele é Rony, ele era satanista. Então ele fazia vários pactos com o diabo mesmo. Ele matava animais, ele bebia sangue, ele era macabro. E um dia a irmã dele chegou correndo lá na nossa casa e: Fábio, Léo, me ajuda. Léo, meu irmão. Fábio, Léo, me ajuda. Porque o Rony está endemoniado, quer se matar. Meu irmão correu com um amigo meu, eu fiquei em casa, eu era muito corajoso nessa época, eu preferi não ir. Meu irmão correu com meu amigo, meu amigo era big assim, ó, parecia o Joel assim, ó, forte, grande. E correram para lá. Quando chegou lá, esse jovem entrou para dentro da casa de banho e fechou a porta. E estava querendo se matar. E meu irmão falando com ele: Rony, abre a porta. Em nome de Jesus, abre a porta. Aí meu irmão virou para falar com o Rafael, meu amigo, né?
Quando meu irmão virou de costa para a porta, ele abriu a porta com um cinto e fez assim no pescoço do meu irmão. Enforcou ele, enforcou. Aí meu irmão, agora como que repreende o demônio? O amigo do meu irmão não sabia repreender, era forte, achou que a força dele podia abrir. Abriu nada. Ele lá, puxando, o amigo meu é baixinho assim, fraco, mas quando a pessoa está endemoniada, fica com uma força inexplicável, e ele tentando abrir os braços da pessoa e não conseguia, o demônio deu uma pesada nele que ele voou longe, e ele big, e meu irmão ficando roxo, meu irmão morrendo, e o Espírito Santo falou para ele, ora em línguas, porque ele conseguia mexer os lábios, não saía som, mas ele conseguia pensar a oração em línguas, e começou a orar em línguas, e aquele jovem que estava a apertar com força, foi desfalecendo, soltou e caiu com as mãos viradas para trás, sem ele falar nada. Meus irmãos, a oração em línguas é uma ferramenta poderosa, celestial, que Deus entregou para mim e para você. Quando nós usamos essa ferramenta, não temos noção do que Deus pode fazer, porque a nossa mente não consegue compreender, porque a Bíblia diz que o nosso espírito ora de fato, amém? E no momento que eu oro em outras línguas, acontece algo no céu, que nós não compreendemos. Portanto, irmãos, se há isso dentro de você, hoje, comece a praticar em nome de Jesus, amém? Então aquele jovem foi liberto, levamos ele para a igreja, e eu acredito que até hoje ele está na presença de Deus. Então a oração em línguas é uma ferramenta poderosa. Uma outra situação que aconteceu, eu estava em casa, havia uma célula, que é uma reunião de casa, e nessa reunião, um jovem que era muito cético, ele não acreditava em Jesus, não acreditava em nada, ele era biólogo, ele é biólogo, e ele acreditava na teoria da evolução, que o homem veio do macaco. Eu não acredito que eu vim do macaco, eu acredito que vim de Deus. Quem acredita que veio do macaco, o problema é dele, depois a gente dá um galho para ele pular, mas essa teoria para mim eu não acredito. E aquele jovem estava a debater e eu já tinha acabado todos os meus argumentos. E ele falando, e ele é universitário, muito estudado, estava me dando uma surra. Pensa, tomei chamboco de ensino dele. E comecei a orar em línguas, canta lá, baixou aqui, né, só na boca. Orando em línguas. E ele falando, eu orando em línguas. Aí a minha filha Isabelle entra, e a porta fecha no dedo dela, e fratura o dedo da Isabelle. Pá! O dedo virou assim, ó, irmãos. E naquela hora o Espírito Santo falou, ora pela sua filha. E naquele momento, eu peguei no dedo da Isabelle, com a autoridade que o Espírito Santo me deu, olhei para o Lucas e falei, Lucas, talvez as minhas palavras não te convençam, mas o poder de Deus te convence. Em nome de Jesus, dedo, volte para o lugar. O dedo dela, ela fez assim, ó, ficou perfeito. Pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Aquele menino começou a chorar, e entregou a vida para Jesus. E eu creio que foi a oração em línguas que ele me levou a orar, que gerou aquela situação para que se manifestasse o poder de Deus. Agora eu disse que tem responsabilidades. Já pensou se eu não uso? Eu perdi aquela vida para Jesus, talvez minha filha ia ter que engessar o dedo. Não sei o que ia acontecer, mas que Deus fez um milagre sobrenatural naquele momento, Ele fez. Eu posso passar aqui horas falando de testemunhos acerca de oração em línguas, que eu já vivi, que pastores e líderes aqui já viveram. A oração em línguas é uma ferramenta que você pode usar em qualquer momento, hora após hora. Se você entra para o quarto, você consegue orar no máximo 5 minutos sem repetir palavras. Eu acho que talvez não, nem 5 minutos.
Você vai orar por tudo. Você vai orar de todos os continentes, pelas crianças da igreja, pelo dízimo, pela sua família, todos os familiares em 5 minutos. E vai acabar ali e você vai ficar repetindo. Vai ficar dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, não me lembro mais de nada, Deus. 5 minutos e foi. Mas quando você ora em línguas, você fica 1, 2, 3, 4, 5 horas tranquilo em oração na presença de Deus. Porque é uma oração sobrenatural. A sua mente continua a trabalhar, mas não compreende. Então você pode estar no carro, no chapa, pode estar na moto, pode estar no trabalho, pode estar aqui na igreja ouvindo a palavra que eu estou a liberar, e você pode estar aí dentro de você, ó. E no momento que a palavra vem, ela vem de forma mais clara para você. É oração em línguas. Quantos aqui já ouviram falar no pastor Antônio Cirilo? Alguns. Quantos aqui já ouviram aquela canção assim, ó? Poderoso Deus. Levante a mão. Pastor Antônio Cirilo. Amém? Ele é um compositor, ele é um pastor, um pregador. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Mas conta um testemunho que ele era do interior, do distrito, do mato. Trabalhava com machamba. Estava a trabalhar com machamba e ele ouviu um pastor pregador que ia na cidade dele, que ia falar sobre oração em línguas. E aquele pastor disse: se você orar pelo menos 8 horas por dia em línguas, a sua vida vai transformar. O Cirilo, que no momento não era pastor, ele disse assim: eu acredito nesta palavra. Eu vou orar lá na roça, né? Lá no mato, lá na machamba. Vou estar a trabalhar e a orar em línguas. Porque ele já tinha sido cheio do Espírito Santo e orar em línguas. Mas ele orava em línguas como ensinavam. Ah, vou liberar uma palavra. Recanta lá baixou, recanta lá maná. Assim diz o Senhor. E não sei o quê. Não. Ele estava a falar sobre orar em línguas. Em todo o tempo. Aí ele começou a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. E ele conta no testemunho que, depois que ele começou a orar em línguas, Deus já levou ele em todas as nações da terra. Deus usa ele de forma poderosa e levou ele para um novo patamar de adoração. Todas as canções do Cirilo são profundas na adoração. Se você ouvir uma ministração dele, adoração como arma de defesa, adoração como arma de ataque, você vê que aquilo não são palavras humanas, mas vem do céu. Por quê? Porque ele ora muito em outras línguas. Amém? Então, irmãos, Judas capítulo 1, verso 20, põe aqui para mim, por favor, irmão. Judas 1, 20. Você não vai errar o capítulo porque só tem um. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito. Você tem que orar no Espírito para edificação própria. Pastor, mas na igreja, quando eu orar em línguas, você está orando para si. Mas se for para edificação da igreja, alguém vai se levantar e interpretar, ou se você tiver esse dom de interpretar. Mas não é a ênfase da palavra. A ênfase da palavra é que você fale em outras línguas. Conta o Luciano Subirá, que ele estava num seminário de oração em línguas, e havia um homem, pastores, irmãos, que esse homem, pastor Phineas, ele já tinha ido em vários seminários, ciclo de oração, ele já tinha ido para a tenda, ele já tinha ido para todo lugar, no quarto, ele pedia: Deus, eu quero ser batizado, eu quero orar em línguas, como que eu oro em línguas? Aí ele já não acreditava mais, e disseram que esse pastor Luciano Subirá, quando colocava a mão, as pessoas oravam em línguas, e ele falou: eu quero ver, eu vou lá para frente para desafiar ele. E no momento que o Luciano Subirá fez o apelo, chamou todos na frente, ele foi o primeiro a vir na frente, e ficou bem assim, sabe, com aquela cara de muita fé,
Tipo assim, não acredito que vai acontecer nada, mas eu vim. Muitos fazem isso. Eu vou, quem sabe, né? Meus irmãos, quando você se levantar dessa cadeira hoje, levante já orando em línguas. Quando você levantar dessa cadeira hoje, já levante orando em línguas. Isso é para quem crê. Amém? Então aquele homem veio para frente. Só que o Luciano Subirá estava com um microfone de fio igual a esse. E estava com muito calor. Ele tirou o sapato. Estava a andar só de meia, aquela meia fina, no carpete, no tapete. Né? Havia um tapete e ele estava andando no tapete. Só que quando ele viu aquele homem, ele falou, eu vou orar por ele. E pisou no chão sem tapete. E botou a mão na cabeça do homem. O que aconteceu? Fechou o aterramento. Aquele homem tomou um choque elétrico por causa do microfone. Na hora que tomou o choque, ele e começou a orar em outras línguas. Eu já pedi para os pastores separar um fio descascado ali e vamos dar esticão para aqueles que não conseguem orar, amém? Estou a brincar. Irmãos, isso aconteceu de verdade, aquele homem orou em línguas. Mas sabe o que aconteceu? Já estava dentro dele, mas ele estava a esperar uma coisa muito sobrenatural. Com alguns vai ser sobrenatural. A minha filha mais velha, ela começou a orar em línguas, dormindo. Ela estava na cama, tinha 7 anos de idade, e começou a orar em línguas. E eu escutei aquilo, fui no quarto, ela estava dormindo e orando em línguas, acordou falando em línguas. A minha filha do meio, ela começou a orar em línguas no mover. Ela estava no Ministério Infantil, não gosto desse nome, Ministério das Crianças. E ela estava ali com as crianças e estava um mover de adoração. Ela começou a orar em línguas, colocava a mão sobre a cabeça das outras criancinhas e as crianças também oravam em línguas. Deus usou ela para isso, para dar um sinal para ela. Nem todo mundo vai ser da mesma forma, eu não posso te dar a receita do bolo. Eu não sei a receita. O que eu sei é que, se você quiser, de verdade hoje, e não restringir a sua fé, vai acontecer. O problema é que bloqueamos, né? Começa a vir, vem no pensamento, aí falamos assim, isso é coisa da minha cabeça. Você está num ambiente profético, vem na sua cabeça, não é de Deus? Amém? Aqui é um ambiente profético. Eu já estou a finalizar, porque eu quero ganhar tempo para nós orarmos. Então vamos dar para frente. Para finalizar, existem 3 tipos de oração em línguas. Podemos chamar de oração, chamar de linguagem de oração, a primeira. Amém? O homem fala a Deus, tem edificação pessoal, você não compreende. Essa é a oração sobrenatural, a linguagem de oração. Outro ponto, segundo ponto, variedade de línguas. Deus fala aos homens, todos entendem o que acontece em Atos e em vários testemunhos. Ou seja, a pessoa fala em outras línguas, mas todos compreendem. Amém? O próximo, sinal para os incrédulos, é quando tem interpretação. É quando se levanta alguém aqui em oração em línguas e outro interpreta. Glória a Deus. Só para trazer clareza. Dave Robson, ele é das pessoas que mais tem autoridade para falar sobre oração em línguas na nossa geração. Ele disse o seguinte: você precisa ultrapassar a alma e abrir um canal direto para o homem espiritual. Para que aconteça a oração em línguas, você precisa abrir o seu coração para que isso aconteça. Em nome de Jesus, quando você levantar dessa cadeira hoje, você vai orar em línguas. Eu não quero que você ore em línguas porque eu vou achar bonito. Eu não quero que você ore em línguas porque eu preguei
e tem que ter resultado? É porque eu sei que se a igreja tivesse essa ferramenta, a igreja vai longe. Amém? Amém? Amém de verdade? Você quer isso? Você quer de verdade? Glória a Deus. Ei, Espírito Santo, é contigo, viu? Não é comigo não, é contigo. Quais são os benefícios de orar em línguas? Primeiro, conhecimento revelado. Na palavra, você começa a encontrar mistérios na palavra. Coisas que estavam lá que você nunca viu. Quando você ora em línguas, você tem discernimento. É verdade, não é, pastores? Na oração em línguas, temos que aprender a orar lendo a palavra. Orar em línguas, ler a palavra, é um exercício. Outro ponto do benefício, edificação da fé. Eu quero pedir que os adoradores possam me acompanhar aqui, me ajudar, que agora vai acontecer um mover do Espírito Santo, como aconteceu em Atos neste lugar, em nome de Jesus. Não por causa de mim, mas por causa de você. Edificação da fé. O homem espiritual entra em um processo de amadurecimento. Quando eu oro em línguas, eu entro num processo de amadurecimento. Quando eu oro em línguas, terceiro ponto, eu oro à vontade de Deus. Meus irmãos, o que é liberdade para você? Eu vou trazer um conceito de liberdade. Liberdade é fazer o que muitas vezes nós não queremos. Concorda comigo ou não? Quem concorda que é livre fazer o que quer? Levanta a mão. O que você quiser fazer, você é livre. Levanta a mão. Amém. Mas quem conseguiu perceber que liberdade é fazer o que não quer? Levante a mão. Por quê? Profeta, por que você acredita isso? Fala alto. Amém. Glória a Deus. É profeta, por isso que eu falei que é profeta. Irmãos, quando você levanta de manhã para ir para o trabalho, você quer levantar? Mas você precisa? Então liberdade é fazer o que precisa ser feito, não o que eu quero fazer. Amém? Você quando terminou a sua faculdade, você estava com ânimo para isso? Para a universidade, estava com ânimo? Mas foi preciso fazer? Sim ou não? Então liberdade é fazer o que precisa ser feito. Então quando eu oro em outras línguas, eu não oro para receber o que eu quero. Eu oro e recebo aquilo que eu preciso. Amém? É aquilo que eu preciso. Às vezes o irmão está naturalmente a orar. Falar assim, Senhor, eu quero um carro. Eu quero um carro, Senhor. Eu preciso de um carro. Tem alguém orando assim? Preciso de um carro, Senhor. Eu quero um carro. Aí ele ora em línguas. Aí o Espírito Santo chega diante de Deus e fala, não, Deus, não dá um carro para ele agora não. Ele precisa primeiro da carta. Amém? Porque se ele andar sem a carta, ele vai ter problema com os papás na rua. Estão a perceber bem? Então quando eu oro em línguas, eu oro aquilo que o Espírito Santo tem para mim. É mais eficaz. Amém? Meu Deus, vem com graça neste lugar. Quarto ponto, andar em vitória sobre a carne. Quando oramos em línguas, nossa carne é mortificada. Passamos a ser mais espirituais. Você está guardado, vem tentação, você está orando em línguas na rua.
O Espírito Santo fala no teu coração: está errado, não faça isso. Amém? Quando eu oro em línguas, o Espírito Santo, ele produz dentro de mim uma implosão. E tudo aquilo que não é de Deus é arrancado. Hã? Não. Aleluia. Quando eu oro em línguas, eu tenho sensibilidade espiritual. Ontem eu estava no meu quarto, estava eu, minha esposa e minha filha. Ela dormiu conosco. E ela naquele momento, ela sentiu como se fosse uma mão pesada, pegou na perna dela, seguro, bateu assim, ó. E ela: papai, algo estranho aconteceu. O que aconteceu, Zoe? Ela: algo estranho aconteceu. O que foi? Alguma coisa bateu na minha perna. Eu: não foi nada não, Zoe. Talvez você se assustou com alguma coisa. E eu comecei a orar em línguas. Quando eu comecei a orar em línguas, os cães ontem estavam muito nervosos, muito, sabe, agitados. A ladrar. E é o que aconteceu naquele momento. Eu comecei a orar em línguas. O Espírito Santo falou: interceda e repreenda demônios que estão em volta dessa casa. E eu ali orando em línguas e intercedendo. Até o sono vi. Nem me levantei para me dizer: em nome de Jesus, demônio, sai para todo lado aqui, para fazer aquele barulho todo. Não precisa. A Bíblia diz que eu tenho autoridade, sim ou não? Se eu tenho autoridade, eu digo: sai, tem que sair, sim ou não? Sensibilidade espiritual. Sexto ponto aqui é qual? Adentra no perfeito louvor. Então, quando eu oro em línguas, eu adentro no perfeito louvor. Perfeito. O louvor torna-se perfeito, torna-se digno, não é isso? É isso mesmo. É isso. O louvor torna-se perfeito, porque eu agora estou orando em espírito, e meu espírito entoa uma canção a Deus. Amém? Não é algo mais natural, mas é sobrenatural. E por fim, desfruta de intercessão. O Espírito te direciona a interceder de forma eficaz. Então, conclusão, meus irmãos, diante de todas essas perguntas que você tem, uma delas fica forte ainda: e como eu vou orar em outras línguas? Amém. Como eu vou orar em outras línguas? Quando o Espírito Santo passou a habitar dentro de você, no ato que você recebeu a Cristo, Ele está aí dentro, já está aí dentro, já está aí dentro, mas você tem que deixar isso fluir. E a Bíblia diz que do nosso interior iriam fluir rios de águas vivas, do seu interior. Não é algo externo, é de dentro para fora. Está aí dentro. O Espírito Santo mora dentro de você. Essa linguagem sobrenatural está dentro de você. Ele quer que você use essa ferramenta para curar, para libertar, para salvar. Não guarde mais isso para si. Pastor, mas eu não consigo. Consegue, porque está aí dentro. E hoje eu peço ao meu amigo Espírito Santo que destrave os céus, que abra as janelas do céu sobre a sua vida,
E hoje você possa falar em outras línguas e usar essa ferramenta. Amém? Fique de pé. Salmo 81, verso 10, parte B.